Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago Mário para mais um encontro com a Química e vamos falar hoje sobre eletroquímica. Bom, eletroquímica é o ramo da química que estuda a relação entre as reações químicas e a energia elétrica, ok? Esse assunto se divide no estudo das pilhas e no estudo da eletrólise. Vamos começar hoje pelo estudo das pilhas. Bom, o que são pilhas? São dispositivos que transformam energia química em energia elétrica de maneira espontânea. O que é isso? É um dispositivo que aproveita reações químicas espontâneas, que são as reações de oxirredução, e aproveita a energia elétrica produzida por essas reações espontâneas de oxirredução. Lembre-se que em reações de oxirredução, nós temos uma substância sofrendo oxidação, perdendo elétrons, e outra substância sofrendo redução, ganhando elétrons. Tudo bem? Aqui eu coloquei um resumo da pilha, o funcionamento da pilha, para você dar um show no seu vestibular. Veja só, toda pilha tem um polo negativo e um polo positivo. O polo negativo da pilha é chamado de ânodo e o polo positivo da pilha é chamado de cátodo. Cuidado, não confunda ânodo com ânion e nem confunda cátodo com cátion. São coisas completamente diferentes, tudo bem? O ânodo é a parte da pilha que sofre a oxidação, que é a perca de elétrons. E o cátodo da pilha é a parte da pilha que sofre a redução, que é o ganho de elétrons. Ou seja, o fluxo de elétrons em uma pilha sempre é do ânodo para o cátodo. O ânodo, polo negativo, perde elétrons, o cátodo, polo positivo, ganha elétrons. Na verdade, em qualquer estrutura dentro desse assunto, seja pilha ou eletrólise, o fluxo de elétrons é sempre do ânodo para o cátodo, ok? O que vai mudar é só o sinal dos polos, quando a gente mudar de pilha para eletrólise. Mas na pilha, ânodo, polo negativo, oxida, perde elétrons. Cátodo, polo positivo, reduz, ganha elétrons. E o eletrodo, que é o metal constituinte do ânodo, sofre desgaste. Lembra que metais que sofrem oxidação, que perdem elétrons, vão sofrendo desgaste, vão sofrendo corrosão. Você visualiza isso, o eletrodo do lado do polo negativo sofreu desgaste, tá? E no cátodo, o que eu percebo é um eletrodo que sofre aumento, acréscimo de massa. Íons presentes na solução irão reduzir recebendo os elétrons e se eletrodepositando no cátodo, fazendo com que o cátodo aumente de massa. Tudo bem? Então está aí um resumo bem legal da pilha. E vamos falar como é que se calcula a voltagem de uma pilha, ok? A DDP, que é a diferença de potencial. Um exemplo clássico é a famosa pilha de zinco-cobre, que é conhecida como pilha de Daniell, tá? Aqui nós temos os potenciais elétricos de redução dos dois metais. Potencial elétrico de redução é um parâmetro que mede a tendência de um metal de sofrer redução quando comparado com o eletrodo padrão, que é o eletrodo de hidrogênio. Veja, o potencial elétrico de redução do zinco é de menos 0,76 volts. E o potencial elétrico de redução do cobre é de mais 0,34 volts. Observa aqui, enquanto o zinco tem potencial de redução negativo, o cobre tem potencial de redução positivo. Isso quer dizer que o cobre tem maior tendência de sofrer redução quando em contato com o zinco. Logo, imagine esses dois metais em contato brigando pelos elétrons. Como o cobre tem maior potencial de redução, cobre, vai sofrer a redução e vai forçar o zinco a perder os elétrons, a sofrer a oxidação. Portanto, observe, o zinco, por ter potencial de redução inferior, perde os elétrons, e o cobre, por ter potencial de redução superior, ganha os elétrons, ok? Quem perde os elétrons oxida, ou seja, o zinco é o ânodo, polo negativo, e quem ganha os elétrons reduz, ou seja, é o polo positivo, cátodo. Então, em uma pilha de zinco-cobre, o zinco é o polo negativo, perde os elétrons, o cátodo o cobre é o polo positivo, ganha os elétrons, tá bom? E quanto à voltagem da pilha, nós chamamos a voltagem da pilha de força eletromotriz, ou DDP, diferença de potencial. Como é que se calcula isso? Diferença de potencial da pilha é o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor
dos dois eletrodos ali que compõem a pilha, tá bom? Como eu já tenho os dois potenciais que são informados, nos problemas eles informam os potenciais, então você só aplica nesse caso. Dentre os dois potenciais, quem é que tem o potencial maior? É o cobre, ó, mais 0,34 volts. Então eu vou ter mais 0,34 volts, que é o potencial de redução maior, menos o potencial de redução menor, que é o do zinco. No caso, menos 0,76 volts, ok? Só fazer a continha, faz o jogo de sinal aí com cuidado, menos com menos mais, então você vai somar e vai dar tudo positivo. Essa soma 0,34 volts com 0,76 volts, eu vou ter uma pilha de mais 1,10 volts. Essa é a voltagem de uma pilha zinco-cobre. Detalhe, você está subtraindo um número maior de um número menor. Isso quer dizer que a diferença de potencial de uma pilha é sempre positiva, uma vez que o processo é espontâneo. Tudo bem? Esse foi o nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.